Nós todos somos sócios dessa riqueza. Então como é que eles já têm iates, nós ainda não temos bicicleta? Quer dizer que a diferença para você chegar no iate, você tem que passar bicicleta, moto, carro, autocarro e iate. Quer dizer, ele está longe. Então nós temos que lutar. Porque se os mais velhos tivessem medo, os mais velhos que correram com o colono não prendia, o colono não matava, o colono não agredia, mas eles não conseguiram fazer mudanças. É igual, ele também que está nos bater, está nos raptar, está nos agredir, está nos meter a lutar um contra os outros. Mas nós temos que ser capazes de fazer mudanças. Seremos ou não seremos? Seremos capazes, sim, senhora. Antes de entrar na análise, na reação deste vídeo, do conteúdo, permita-me aqui dizer que o Francisco é daqueles professores que diverte os alunos enquanto ensina, razão pela qual os alunos não querem perder a sua aula. Ou seja, toda vez que ele fala, por mais que ele fale as coisas que todos os angolanos já sabem, que já se ouviu a uma outra pessoa, quando ele fala as mesmas coisas, ele encanta. No entanto, ele ensina divertindo, porque as pessoas gostam de ouvir. Ao encantar, significa que ele tem um certo carisma, ok? E isso chama-se missão, ok? Chama-se missão, porque carisma, apesar, claro, de se trabalha, alguns já nascem com este lado leve de certo carisma. Tanto que quando ele fala, parece a fazer comédia, parece a divertir, mas está a ensinar, está a reeducar, está a despertar mentes. E as pessoas gostam de ouvir e, inocentemente, a mensagem está a ficar, ok? E isso é o caminhar de um despertar da sua geração. E, portanto, porque as eleições em Angola são em 2027, não vai demorar, lhe garanto que algum partido lhe vai convidar para juntar-se à lista de deputados para aquele partido e assim ele fazer campanha, caso ele aceite, caso tenha essa inclinação, e parece que tem, porque vê-se o jovem a fazer trabalho de político, ir ao campo, a realizar palestras, a ir para palestras, a falar, a mostrar números, os dados, a pesquisar. Percebe-se que tem essa veia, essa inclinação política, ok? Portanto, não vai demorar para ele ser convidado para fazer parte de uma lista de deputados. E para não se perder, era importante que, mais do que pensar em criar partido, alia-se a um partido que já tem estruturas, e assim terás menos desgastes financeiros e físicos e não só. Portanto, já há várias estruturas em Angola, há vários partidos, e eu acho que ele receberá imensos convites. Aquele claramente que a sua cor se identificar a si, claro, aceite e vá ali, porque claro, Francisco, você tem que já com o mais respeito possível, porque não é da minha confiança. O que eu estava a dizer? Entrega-se, ok? Porque tens um lado que claramente pouquíssimos angolanos têm, que chama-se carisma, e consegues impactar. Tens um ímã. Quando você fala, claramente emocionas, e isso é muito bom, porque nós precisamos cada vez mais, né, formar, moldar, alimentar mentalidades dos jovens angolanos, e se existe alguém que consegue ensinar na leveza, na diversão, portanto, você é um dos poucos, portanto, não deixes ficar só ali onde estás, porque a sua estrada, e com a maior relevância possível, a sua estrada é muito longa. Ponto. E olhando já agora aqui pelo que ele disse, pelo conteúdo em si, mas não, antes de pedir, meu chefe, por favor. Eu tenho problema em dizer tu, você, porque, como a dizer, né, aqui no canal tem pessoas que são mais velhas do que eu, mais inteligentes, mais intelectuais, mais ricos, mais pobres, e eu tenho dificuldade em tratar as pessoas tu, você, portanto, peço desculpa aí se você não gostou, você ou tu. Se eu me atrapalhar com as formas de tratamento, não se importa, se faz favor. Ponto. No outro canal eu já sei que lá o pessoal é muito mais jovem, então lá falo divertidamente. Aqui o canal é diferente. Ponto. Em relação ao conteúdo, partindo do princípio de que você, meu chefe, já colocou like, já partilhou, ok? E já disse alguma coisa aqui nos comentários, ok? Ela quer dizer que essa reflexão do Francisco é muito profunda. Né? Muitos estão a rir, eu li os comentários, dos vídeos, partilhas e reações, muitos estão a rir, mas a mensagem fica. Okay? E fica muito mais ainda quando é repostada e é reagida, porque alguns claramente vão reagir segundo a sua própria interpretação, e das interpretações saem outras compreensões. Ok?
ok? Tanto que hoje existem vários livros a explicarem a Bíblia, porque nem todo mundo consegue entender a Bíblia da primeira leitura. Alguns escrevem para explicar o Código Penal, o Código Civil, a Constituição, vai lá, o direito costumeiro, constitucionário. Portanto, cada um vê um conteúdo que acha que é complexo, lê, depois escreve um livro sobre aquele conteúdo, mas explicando. Okay? Espero, claro, que todos os terão percebido o que ele disse, qual é a profundidade dessa expressão, que ele já tem iates e nós nem temos bicicletas. Então, ele aqui está a falar sobre o processo de crescimento, desenvolvimento de qualquer família ou de qualquer país. Okay? Para eu ter um iate, eu, partindo do zero, tinha que ter, pelo menos, uma cantina ou então um produto a vender a alguém, porque, vale aqui dizer, né, que ninguém compra iate com salário da função pública. Seja lá ministro, deputado, eles não ganham tanto para poder comprar iate, de juntarem, não. Claro, alguns trabalham há 50 anos, mas o iate custa muito caro. E durante 50 anos a pessoa teve custos, teve viagens, teve... As pessoas que compram iates têm negócios ou têm outros processos. Porque do salário ninguém compra iate. Por isso é que se costuma dizer que não é do trabalho das 8 horas ou das 9 horas que você vai comprar, vai construir um edifício igual este aqui ou igual este ali. É do teu próprio investimento, dos teus negócios. Lícitos ou ilícitos, é dos teus negócios. Ponto. Aqui o Francisco está a nos falar sobre o processo de desenvolvimento de qualquer nação. Nós às vezes vemos, né, no caso do nosso país, a inauguração de um hospital de 500 camas. Isso é muito bonito. Só que, aqui me apoiando no discurso de Francisco, é eu comprar iate sem antes passar pela bicicleta. Porque quando eu tenho um hospital de 500 camas, grande hospital, e eu não tenho um centro de saúde, eu tenho que me perguntar como é que os doentes vão sair lá dos seus bairros para cá. Virão a pé, estou a falar dos doentes críticos, que precisam de apoio. Okay? Como é que será o processo de atendimento se todas as famílias têm que sair dos diferentes bairros para irem para o Hospital Central? Será que não era mais fácil esse bolo grande, esse hospital grande, dividir em pedaços, construir pequenos centros de saúde para cada 500 mil pessoas, para cada 100 mil pessoas em cada região? E assim os médicos serem claramente bem dispersos, também não mesmo todos empregados, porque quando há centros de saúde, também há hospital central. Quer dizer que todos os médicos que são formados são logo engolidos pelo mercado. Isso é bom. Tem mais, os doentes críticos saem do centro de saúde com a ambulância para o hospital, porque quando nós temos um hospital grande, de 500 camas, nós não temos centro de saúde, o que vai acontecer? Vai faltar ambulância, vai faltar comunicações, vai faltar um processo em que o doente até grave devia ser atendido com urgência e não o doente não grave. O que acontece é que se nós temos um hospital grande, com muitas camas e longe das pequenas comunidades, para além das enchentes, teremos a deficiência em termos de meios de transporte e também a deficiência de empregarmos cada vez mais os quadros que são formados no país. Mas mais do que isso, eu gostava de aqui olhar para como é que está a ser o nosso processo de desenvolvimento. Porque as economias têm estágios, né? Angola é livre de 75, claro, Angola, enquanto República de Angola, herdou estruturas coloniais, não é? Herdou rádio, televisão, herdou algumas estradas, herdou algumas fábricas, não é? Herdou alguns hospitais, alguns museus, ok? Mas a economia, Angola devia reiniciar do zero, ok? Temos isso aqui, ou ampliamos, ou reformulamos, ou redenominamos, ou destruímos. Porque as economias se fazem por estágio. Estágio número 1, agricultura. Estágio número 2, industrializar ou conservar tudo que a agricultura produz. Porque nós produzimos 500 toneladas de tomate, não comeremos tudo hoje, ok? É a primeira agricultura, number one, ok? Claro, nós não viemos de um período de guerra civil, viemos de um período de colonização. Logo, naquela altura, não havia minas no país.
Portanto, se nós contarmos Angola a partir de 2002, com a paz, portanto, o primeiro passo também é desminagem, passo número 1, passo número 2, agricultura, passo número 3, indústria agrícola, porque é da agricultura onde vem sabonetes, cremes, medicamentos, tinta, roupa, comida. Da agricultura vem quase tudo que a gente precisa. Está a perceber a questão? É a primeira fase. Ou seja, segurança alimentar. Quando todos nós temos comida, agora estamos aqui também a olhar um processo de distribuição dessa comida, né? As vias de acesso, as estradas. Tem 4 fases ou 5 fases, né? Autoestradas, depois as estradas principais, estradas secundárias, terciárias. Também esse é o processo. Portanto, se eu tenho iate e não tive bicicleta, se eu comprei iate e não comprei bicicleta, quer dizer que eu pulei algumas etapas. Esse iate, quando estragar, eu não vou ter no meu país pessoas que poderem reparar aquele iate. Vou ter que importar técnicos para poderem importar iates. Ou seja, não posso ter um iate sem antes investir na indústria, na mecânica, né, na montagem. Por isso é que alguns países primeiro têm uma fábrica de montagem de carro. Aquela fábrica torna-se com o tempo também oficina e de lá nascem, surgem cérebros que vão também criando protótipos de marcas próprias, ok? Então, quando eu compro iate, levo para Angola, para dizer que eu não tive o de base, que é um mecânico em iate. Quando o iate está a variar, vou precisar ou arrastar isso lá para a Alemanha, ou arrastar isso lá para a França, ou então importar um técnico para cá, ou então remediar com um técnico da área do automóveis, ou da aviação, ou de uma outra área, para poder insisti-lo, para poder me aldrabar aqui no meu iate. Vou chamar um eletricista de casas ou de carros, poderem trabalhar no meu iate, ok? Portanto, este discurso é muito profundo a nível de reflexão, nos obriga aqui a olharmos primeiro a nível de qual é o nosso processo, né, de cada cidadão a nível de crescimento, porque hoje na era das redes sociais, né, onde se fala cada vez mais de negócios, onde eu abro o TikTok, abro o YouTube, vejo cada vez... Aqui um barulho, família. Abro o Instagram, vejo cada vez mais um ou outro a exibir-se. Pessoal da minha idade, eu pergunto-me, então qual é o processo? Como é que ele já tem um carrão destes, já tem uma joia destes, já tem um microfone desses? Qual é o processo que eu não estou a ver? Okay? Como é que eu vou comprar iate? Não tenho ainda um mecânico para esta área, não tenho uma escola ou uma oficina para esta área. Portanto, é uma reflexão muito profunda que nos leva a questionar sobre, a origem dos nossos fundos e qual é a prioridade que nós temos em relação ao processo de desenvolvimento, porque eu ter, o que é que nós temos mais? Né? Não vou dizer aqui, eu não sei infraestrutura, para não dizer que o Joaquim é um ingrato, temos infraestrutura X, para dizer que isso não vale a pena. Tudo vale a pena. Eu ontem, por acaso, falei sobre a refinaria de ouro, falei no vídeo de que qualquer indústria no país é bem-vinda, que seja ela investimento privado, investimento público, investimento estrangeiro direto, estrangeiro indireto, toda a indústria no país é bem-vinda, ok? Só não podemos nos esquecer do processo, porque é o processo que sustenta o topo, ok? O edifício, o prédio vai durar anos e anos, em função do quanto tempo, dinheiro, não é? E atenção nós gastamos na base. Portanto, não há nada que permaneça lá para cima sem a base sólida. E para nós a base sólida é a alimentação, a agricultura, é a saúde dos trabalhadores, das pessoas, dos seguranças e não só, saúde, ok? É a formação, a educação das crianças, porque são essas crianças que hoje nos sustentam enquanto técnicos médios, técnicos superiores, operários e que tal, que amanhã serão os nossos líderes. Portanto, a base é importante. O iate não é mais importante do que o mecânico do iate, porque antes de existir o iate, existia um jovem que se formou em metalomecânica ou em mecânica e depois esse jovem, né, construiu esse protótipo, fez esse iate. Portanto, eu acho que mais do que olharmos, rirmos e pensarmos apenas nesse discurso na perspectiva da corrupção, alguém comprou iate porque nos roubou, nós nem sequer temos bicicleta, alguém tem iate, quer dizer que roubou nosso dinheiro. Temos também aqui a olhar, aqui eu me obrigo a olhar também, na perspectiva das nossas prioridades, como é que nós estamos a cumprir os processos, os passos para que Angola seja um país sustentável, ok? Não sei qual é a interpretação que você fez desse vídeo, ok? Para mim, não ficou apenas do roubaram o dinheiro para comprar um iate, mas sim a ordem do processo, da ordem, mesmo de prioridades, para que cada passo que eu der, o anterior
possa suportar o passo dado. Okay? Se eu sei que vou dar um passo, até vou estar bem, mas nada sustenta esse passo que eu dei, não é para dar esse passo. Okay? Eu não vou colocar o teto da minha casa sem antes certificar-me de que as paredes estão em condições. Não vou colocar paredes sem antes perceber que, de facto, olha lá, como chama aquilo? Tem um nome, como chama aquilo aí? Agora esqueci-me do nome da fundação. Sapatas. As sapatas estão em condições, estão em ordem e não só. Então, aqui, para terminar, vemos já. Caro Francisco, ou você tem uma coisa que pouquíssimos angolanos têm, não é? Que é essa conexão com o povo. O que você fala encanta. E depois, claro, né? Ele sabe melhor do que todos nós que tem também os seus bônus, os seus males em volta disso, porque nem todos os alunos gostam daquele bom professor. Nem todos. Mesmo que o professor seja bom, que encante, nem todos. Faz um like, se inscreva e até já, família.